Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Bem-vindos, amigos, a mais este Floripa em Foco do Sinte, o Sindicato dos Professores na Rede Pública de Ensino em Santa Catarina, que nesta semana traz mais uma vez o secretário de Imprensa e Divulgação, o professor Carlos Alberto Lopes Figueiredo. Boa tarde, professor Carlinhos, tudo bem? Olá, tudo bem. Quase tudo bem, né? O professor já morou na cidade de Chapecó, tem ainda laços familiares lá, é uma tragédia indescritível, né? Foi uma perda muito grande, né? O Brasil inteiro estava simpatizando com a Chapecoense, um clube que estava indo bem nos campeonatos, então é uma perda que emocionou os catarinenses todo e o Brasil inteiro, e é importante ter essa solidariedade aí de todo o país, né, com as pessoas que a cidade, a gente teve contato. A cidade ontem ficou paralisada, ninguém saiu de casa, foi um luto já absoluto. Ninguém saiu de casa, a gente conversou com algumas pessoas, então o pessoal está muito abalado lá mesmo, e vai ser importante a solidariedade agora com a população de lá. Um pouco de oração também, né? Para quem acredita e para os que não acreditam também, sempre é bom. Mas enfim, a vida segue e as demandas do Sinte, representando a categoria dos professores da Rede Pública de Ensino também prossegue. E uma das coisas que aconteceu foi a ida de uma caravana, de várias caravanas de todos os recantos do país para Brasília, que teve um dia nacional de protestos. Foi nesse 28 de novembro, não foi, professor? 29 de novembro. E qual que era a pauta da reivindicação? Foi o Ocupa Brasília, né? Ocupa Brasília. Foi dia 29, então foi um processo nacional de mobilização. A gente tem informes de aproximadamente 40 mil pessoas, né, na esplanada lá dos ministérios, cumprindo aquilo que a gente tinha planejado de dar uma resposta ao Congresso Nacional e ao governo golpista do Michel Temer, de que a sociedade não vai ficar paralisada esperando, né, a retirada de direitos, né, da população e dos trabalhadores e da sociedade de um modo geral. Muito fortalecida também a mobilização pelos estudantes de todas as universidades, escolas técnicas, escolas da educação básica, né, das ocupações. A UNB está ocupada, inclusive. Várias universidades estão ocupadas, professores também participando, então a gente teve esse movimento, e a lamentar a truculência e a repressão violenta, com bombas, com cacetete, com bala contra a população, né, lá em Brasília. Evidentemente que a nossa Globeleza não mostrou nada, né? As mídias aí, as televisões mostraram muito pouco, tentando dizer que era vandalismo, aquele repertório que a gente já conhece. Mas a manifestação foi muito grande, teve um impacto muito grande. Entretanto, o Senado já aprovou a proposta em primeiro turno, né, a PEC da morte, como a gente diz, que vai congelar para os próximos 20 anos, né, as políticas sociais. A gente ainda está escutando o deputado falando que o governo não pode gastar acima daquilo que arrecada, né? Aquilo que o Collor fez lá 20 anos atrás, eles estão de novo com esse discurso para desresponsabilizar o Estado com as políticas e o governo com as políticas de assistência social, de saúde, de segurança, de saneamento, de educação, né? O caminho para resolver o equilíbrio, o problema fiscal, né, do Estado. Eles escolheram congelar por 20 anos os gastos, né, do governo. Então a gente está muito preocupado com isso. Fizemos esse enfrentamento e ainda vai continuar essa mobilização. A gente vai continuar enquanto a gente não derrotar essa medida aí, essa emenda na Constituição, para tentar barrar, porque a população vai começar a sentir, né? Vai começar a sentir no bolso de, quer dizer, não de todos, né? Porque tem uma casta lá em cima que não está sendo atingida. E é sempre bom relembrar, põe aqui a câmera do meio, Fernando. A gente, eu acho que até já comentou aqui, professor Carlinhos, que se a gente pegar um gráfico pizza redondo dos gastos públicos, para onde vai o gasto que o país, os gastos que o país tem,
vai 1,5% para transporte, 2% para agricultura, a saúde, que é um gasto considerável, né? Manter hospitais, o SUS, pensões, gasta 20%, que é um percentual considerável dos gastos públicos. Mas agora, metade dos gastos públicos, simplesmente metade do gráfico, vai para os serviços da tal da dívida interna, que é a tal da dívida externa, que mudou de nome, mas permanece. Porque na prática a dívida que consome uma parte grande do orçamento do país... 47%, metade dos nossos... É dívida com os bancos, né? Em geral é com o sistema financeiro. Então, existem países que são mais endividados que o Brasil, que têm dívidas em relação ao PIB, etc., muito maior, mas dispõe do seu orçamento, tipo 5% do orçamento para pagar os juros. Vai pagar a dívida, mas nesse ritmo. O Brasil paga 10% do seu PIB, vamos dizer, em juros. E a gente diz também que essas dívidas dos estados, prefeituras e da União, elas não acabam nunca, porque quanto mais paga, mais ela cresce. Então a gente defende uma auditoria cidadã da dívida para... É que nem cartão de crédito. Você tem uma dívida no cartão de crédito, ela vai rolando. Daqui a um tempo você vai lá fazer um acordo, ele fala X. Aí daqui a pouco, no outro ano, metade daquele X ele faz o acordo. Se você negociar, ele paga. Então a dívida pública também é assim. Se os estados, os governos, enfrentassem a auditoria, poderia, o Congresso Nacional fizesse isso, poderia se reduzir esses juros aí exorbitantes que os banqueiros cobram, né? 1 trilhão e 300 bilhões de reais é todo ano jogado no tal buraco da dívida pública, né? Por isso que está faltando dinheiro, e eles vêm com a desculpa, o governo vem com a desculpa de que tem que arrochar a saúde, a educação para conter os gastos. Ora, vão mexer nesses lucros astronômicos aí do sistema financeiro, porque tem que cortar programas sociais. Parece que o objetivo maior é meter terror na sociedade do que sanar as contas efetivamente. Além dessa proposta da auditoria, tem também a questão de o Rio de Janeiro entrou em processo de falência também por conta da isenção fiscal. Então, essas são as isenções fiscais para grandes indústrias, empresas. Não que não tenha que ter indústria, a gente defende mais investimento, mas a isenção fiscal para instalação, para livrar de impostos alguns amigos, alguns empresários, também é uma forma de retirar dinheiro do orçamento público, né? E agrava esse desajuste nas contas públicas. Então, esses são alguns caminhos, e também, óbvio, taxar as grandes fortunas, né? Iate, helicóptero, pagar imposto, né? Você tem o seu automóvel, você paga R$500 de PVA. O sujeito tem uma lancha de 2 milhões, não paga nada, né? De imposto nesses bens. Então, são algumas propostas que o governo, o Congresso poderia fazer para não avançar em cima de programas que tem levado o país a melhorar seus índices de desenvolvimento humano, tem ajudado a elevar os índices educacionais, a distribuir renda, as cidades do interior terem política para a agricultura familiar, ter política para o idoso. Então, esses programas, eles são fundamentais, não é só uma questão de justiça também, mas é uma questão econômica, que toda esses programas, né, e essa política de garantir esses programas, essas políticas que o Estado tem... Uma condição de vida mínima. Mínima para... Lembrando, evidente, que a renda e o salário no Brasil ainda é muito baixa. O Brasil melhorou na distribuição de renda, valorização do salário mínimo, é verdade, mas a riqueza não está distribuída ainda no Brasil. A riqueza no Brasil ainda é concentrada na mão de muito poucos, né? No planeta, aliás, isso acontece, né? A maior parte da riqueza está lá em cima da pirâmide, enquanto a base da pirâmide, a maior parte da população, pouca renda. É um processo... Bom, não é à toa que é atendendo aos interesses estrangeiros, né, que a gente viu o nosso pré-sal ser aberto,
Enfim, é um rol que não acaba mais. Mas é sempre bom relembrar o rol dos motivos que levaram ao Ocupa Brasília, que é contra a PEC 271, que virou agora já a PEC 55 no Senado, e que o professor Carlinhos acabou de dizer que já foi votada em primeiro turno, mas tem outras questões de que se está lutando contra. Principalmente conosco da educação com relação a MP 746 do ensino médio, né? Pro lado tem vários problemas com relação a essa reforma do ensino médio. Tem a questão do aluno, do ensino, do currículo, da carga horária do aluno. Eu posso falar primeiro com relação à questão do profissional, que a medida provisória, essa reforma, ela trabalha com a questão de professor sem formação. Venham trabalhar professores sem formação. Isso vai contra o artigo 206 da Constituição Nacional, a brasileira, que ela diz que os profissionais da educação, eles têm que ser valorizados através de carreira de piso nacional, e o seu ingresso é apenas com concurso público. Desde 2006, com uma emenda constitucional, não se pode ingressar no serviço público, seja para professor, para assistente técnico, para funcionário de carreira, sem que tenha a formação para ingressar e se efetivar no Estado através do concurso público de ingresso. Então, para trabalhar de forma provisória, você aí tem que ter o seu concurso, a sua formação dentro dessa linha. A medida provisória, ela trabalha com professor de notório saber. São professores formados em outras áreas, né, que poderão trabalhar da aula. Então, para nós, isso aí é muito preocupante. Essa mobilização também no país inteiro das escolas ocupadas da educação estadual é importante. Os estudantes, os professores, alguns ainda estão entendendo, né, todo o processo, mas inclusive na Assembleia de São Paulo tem um projeto de lei que visa regulamentar a contratação desse professor de notório saber. Então a nossa confederação já se posicionou contra essa regulamentação, né? Porque na prática o professor de sala de aula, ele quando faz a sua universidade, a sua licenciatura, ele tem as horas de formação, as horas de prática de ensino, de estágio, né? Ele tem um percurso formativo que lhe dá a condição de trabalhar na sala de aula. Então, esses profissionais, eles vêm sem essa qualificação, a nosso ver, sobretudo no ensino médio, onde a gente já tem um ensino da ciência avançada, né, das ciências exatas, entende? O ensino já é aquela parte final da educação básica, onde o aluno, dali ele já vai sair para enfrentar a vida, o mercado de trabalho, o ensino superior. Então ele tem que ter essa etapa que todo mundo quer melhorar o ensino médio, né? E às vezes as pessoas acham que nós somos contra melhorar o ensino médio. Isso, às vezes o secretário de Estado aqui, o Eduardo Deschamps, diz: não, vocês são contra. Então, o relator no Senado, ele tem dito que vai fazer algumas modificações, então isso já é alguma coisa. Nessa tramitação nós vamos tentar barrar essa questão de notório saber, essa questão da carga horária, que hoje são 800 horas, e pela proposta que está lá nem garante essas 800 horas, ensino à distância, certificação com 1 ano e meio de estudo, o aluno já teria uma certificação. Então, vários caminhos de ênfase de conhecimento, a gente acha também que isso é negar ao aluno algumas áreas do conhecimento que a gente acha que tem que garantir, por exemplo, educação física, arte, sociologia, filosofia. Esses conteúdos têm que ser garantidos para os estudantes, né? Nós já tivemos aquele problema aqui com as salas de informática, que os nossos alunos foi negado esse acesso à educação tecnológica, né? Então, esse processo formativo no ensino médio a gente tem que garantir. Tem a questão aqui que nós já conversamos, que esse é um programa de fomento, né? Ele tem prazo de validade.
Então você estabelece uma política de Estado que tem um prazo de validade. Política de Estado, ela tem que ser continuada, exato. Tem que ter garantia para não chegar lá na metade do percurso e você interromper. Aí ela pode não dar certo por não ter tido continuidade. Então, com a aprovação da PEC 55, dessa emenda da Constituição, que vai conter os gastos, já pode comprometer também, na área da educação, muitos programas educacionais fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, como a ampliação do ensino tecnológico, do Pronatec, ou a ampliação das universidades superiores, do ensino superior público, porque hoje o que está crescendo é o privado, né? Grandes indústrias particulares, universidades com ações na bolsa, conglomerados internacionais, com ações na bolsa de valores aqui do Brasil. Então, programas fundamentais que por um lado vai ter corte já está tendo, né? Teve portaria do Ministério da Educação que já reduziu vagas, já orientou os reitores a reduzir vaga para o ano que vem, para 2017. Então a gente entende que essa reforma do ensino médio, ela está fadada a daqui a algum tempo a gente se encontrar para conversar e vai ver que os resultados, a aprendizagem, a evasão não melhoraram por conta de ser uma reforma que é apenas para dar certificado e entregar o jovem para o mercado de trabalho, não preparar para o trabalho, porque o ensino médio ele é para preparar para o trabalho. E muito do que a gente está criticando também na forma como está ocorrendo é porque essa discussão ela tem que passar pelo Conselho Nacional de Educação, que é uma atribuição dele fazer esse debate, essas propostas de diretrizes educacionais para a educação. Essa é uma atribuição que essa medida provisória o governo tirou do Conselho Nacional de Educação, que é o órgão, né, institucional que teria esse papel, e de uma maneira também a gente diz que está tirando a autonomia dos estados. Tirando a autonomia, impondo essa de... Olha... com essa medida provisória está impondo. Por exemplo, na parte de idiomas, a medida obriga que se trabalhe só o inglês. Ensine só inglês. De norte a sul do país. Aí você tem as regiões de fronteira que tem o espanhol, as regiões de imigrantes que tem a língua europeia ali, etc. Né? Isso aí é uma questão que também é uma afronta à cultura local, né? O currículo ele já prevê que ele tem uma parte variável. Então, você, com essa questão do idioma, por que a gente tem que estudar só inglês? Para a gente aqui no sul do país, principalmente, próximos de fronteiras de língua espanhola, né? É muito mais importante o espanhol do que o inglês. É a nossa segunda língua. Estudar o alemão, quero estudar o polonês, por que eu vou ter que estudar? Né? A escola tendo condição, ela pode... Parece de novo, né? Transparece novamente que a intenção não é conter gastos na educação e na saúde. A intenção é maquinar a cabeça dos cidadãos para que não se apropriem de inteligência, de saberes. Essa é uma questão política e ideológica muito séria que tu tocaste aí. É uma coisa porque o projeto aí do Temer, que assaltou o poder, vamos dizer assim, ele vinha perdendo as eleições, as últimas 4 eleições. Então vamos reformar da base a juventude para ela ter uma visão estreita da sociedade, da política, entende? Então a gente acha que está conectado também a essa questão ideológica. Essa não é neutra. A educação ela não é uma ciência que cada um faz como quer, como não. É um projeto que a gente acha que está sendo estabelecido com uma formação rudimentar, reducionista, entendeu? Você reduz a ênfase na matemática e nas línguas, a gente já conversou que é para a escola apresentar índice, resultado para o IDEB, entendeu? Para receber convênio internacional, entendeu? Para padronizar
a educação, entendeu? Com esses testes nacionais. Então você só ensina matemática, garante matemática e português. Então tudo isso está conectado com esses testes internacionais para o Brasil ir bem, para apresentar bom resultado, ter convênios internacionais, né, com esses países financiadores. Então, a gente diz que essa é uma questão política muito séria na educação, que a gente não pode submeter a educação a um modelo único. Porque o que a gente estava defendendo, ou seja, que a educação ela tem que abrir as possibilidades para o estudante, ela tem que libertar o estudante, dar o espaço democrático para ele. Mas os professores são muito sindicalizados, querem ensinar greve, querem ensinar... Não, o estudante ele tem a sua ideologia, ele vai ter contato com todos os conhecimentos para ele poder se inserir no mundo, na sociedade, entender como lidar com as novas tecnologias, como se encontrar no mundo do trabalho, porque quando tu se forma no ensino médio, tu é muito jovem, tu vai trabalhar, tu não sabe nada do teu direito. Se a empresa lá te explorar, não te der segurança, não te pagar o que te deve, o jovem não tem essa formação. Então a escola ela tem que dar uma formação da realidade científica para o jovem poder não ser capturado, sabe, apenas pelo mercado de trabalho. Ele ter garantido, inclusive, que ele tenha o ensino superior. Essa sua análise fecha o círculo da dominação, né? Formar mão de obra semi-qualificada, só com matemática e português, para que o cara saiba apertar botões, que não saiba raciocinar, não saiba pensar, não saiba fazer leitura de mundo. Está aí porque tiraram filosofia, sociologia, artes, né? Querem criar pequenos robôs, pequenos autômatos, que não questionem, não façam greves, não reivindiquem seus direitos, né? Isso aí é um assunto sem fim. Ainda bem que a gente consegue dar umas pinceladas, né, professor? Estamos já finalizando mais este Floripa em Foco com o professor Carlinhos, o professor Carlos Alberto Lopes Figueiredo, secretário de Imprensa e Divulgação do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sindicato dos Professores na rede pública de ensino aqui no estado de Santa Catarina. 2 minutos, professor, para falar. Na última semana, o SINT, que representa a categoria dos professores, se reuniu com a Secretaria de Estado da Educação para botar algumas cartas na mesa. Dá para fazer um pequeno resumo? Nenhuma notícia assim muito positiva, que agora nós estamos no processo de contratação dos ACTs, né, dos temporários, né? Porque a gente briga nas nossas coordenações regionais, a gente está brigando, vários coordenadores do estado já enfrentar o governo no sentido do local onde se escolhe, fazem essa escolha. Os trabalhadores, as trabalhadoras não ficarem embaixo de sol, não ficarem horas esperando. Onde era feita? Eles fazem às vezes em escolas, né, na sede da gerência e tal, mas a gente reivindica um espaço coberto, adequado, se puder refrigerado, né, para o trabalhador a trabalhadora ter essa condição. Teve problema também algumas questões ali do edital e tal, mas não teve acordo ali e a gente vai tentar resolver para frente. Nós também questionamos com relação às faltas da nossa greve de 2015, do ano passado, porque a gente quer o abono e a anistia. O abono significa devolver os valores, tá? Porque os professores que já foram descontados, os professores já repuseram aquelas aulas do dia e já receberam os valores. Então nós estamos reivindicando a anistia das faltas. Como é que acontece essa anistia da falta do professor? É um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa, de iniciativa do governo do estado, estabelecendo que essas faltas vão ser retiradas dos assentamentos funcionais para todos os fins da carreira, seja de licença, seja de progressão. Todas essas faltas elas não incidem sobre esses direitos que os trabalhadores têm. Então esse o governo está enrolando já desde o início do ano, que disse que ia fazer esse projeto de lei. Então e de forma autoritária também, a gente cobrou do governo que nós tivemos uma greve estadual e nacional no dia 11, o governo está dando falta, que a gente sabe que é contra a lei, o trabalhador tem direito
de fazer a sua assembleia, participar da sua greve, foi um dia. A gente foi reivindicar que o trabalhador possa repor, e o governo, de forma autoritária também, assim como em Brasília a polícia militar e legislativa reprimiu a manifestação, o governo aqui é autoritário, usa essa questão das faltas como uma forma de intimidação, de tirar salário da trabalhadora, do professor, da professora, como uma forma dele não participar, né, das atividades sindicais. Então, disse autoritariamente que não tem acordo, vai ganhar falta, e é evidente que é um prejuízo que a gente vai continuar denunciando e vamos continuar batalhando para resolver essas questões, porque em 2017 a gente deve fazer com certeza uma campanha salarial aí, que a partir do ano passado, quando destruiu toda a nossa carreira, a perspectiva agora, inclusive com a PEC aí dos gastos, e está para vir reforma da Previdência, né, do governo federal. Então nós temos muita atividade aí para frente e tentar garantir os nossos direitos e tentar ampliar alguns para tornar a vida aí do magistério um pouco mais agradável. Estão tentando, né? Pois bem, esse então foi mais um Floripa em Foco com o professor Carlinhos do Sint, em que falamos do Ocupa Brasília, que ocorreu nesse 29 de novembro, contra a terceirização, contra a lei da mordaça, né, que é a escola sem partido, que alguns estão dizendo, não a PEC 241, que é agora a PEC 55, não à reforma da Previdência. O Ocupa Brasília também é com um não à reforma do ensino médio, que é a medida provisória 746, que mexe na carga horária em algumas disciplinas, não à flexibilização do contrato de trabalho, da prevalência do negociado, né, o que o patrão sabe-se lá sob que condições negociar com o trabalhador, fica prevalecendo sobre o que já está acordado aí perante o Ministério do Trabalho, pelos sindicatos que negociaram com as devidas categorias. É uma pauta bastante extensa, mas tudo isso está disponível no sinte-sc.org.br, inclusive como encontrar o professor Carlinhos, que é o secretário de Imprensa e Divulgação do Sint. Falta mandar algum alô para alguém, professor, para a gente fechar? Um abraço para todos, obrigado, agradecer a TV Floripa, o espaço, e estamos com vocês para colaborar sempre que possível. Toda quarta-feira, 2h30 da tarde, aqui na TV Floripa. Obrigado mais uma vez pela presença, e você, telespectador internauta, pela audiência. Reveja esse bate-papo com o professor Carlinhos às 22 horas aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.